Muito bem, jovens. Eu sou o Dark Dragon e... So all this time you've been rich? I'm a baron, son. My family was royalty until your friends destroyed my country. No vídeo de hoje vamos conhecer a linhagem do Barão Zemo, então colhe a sua máscara no rosto e vamos para o vídeo. Helmut Zemo entrou para o MCU sendo interpretado pelo ator Daniel Brühl. Barão é uma categoria de nobreza ou título de honra, muitas vezes hereditário em vários países europeus, atuais ou históricos. Normalmente, o título denota um aristocrata com classificação superior a um senhor ou cavaleiro, mas inferior a um visconde ou conde. Em muitos reinos, eles tinham o direito de usar uma forma menor de coroa, chamada de diadema. A palavra barão se origina do termo latim baro, direto do francês arcaico. O uso do título de barão veio para a Inglaterra por meio da conquista normanda em 1066. Depois os normandos trouxeram o título para a Escócia e a Itália. Mais tarde espalhou-se para a Escandinávia e terras eslavas. Na Alemanha pré-republicana, toda a família de cavaleiros do Sacro Império Romano, às vezes distinguidas pelo prefixo Zu ou Von, como o já conhecido vilão da Marvel, Barão von Strucker. No ano de 1480, na cidade de Saunitz, na Alemanha, Harbin Zemo, o homem encarregado do celeiro e ministerialista de Zilnis, sozinho massacrou uma horda invasora de eslavos. Impressionado com sua coragem, o imperador do Sacro Império Romano decidiu elevar o administrador desta cidade, que era pouco mais que um camponês, ao status de Barão de Zilnitz. Harbin foi saudado como um herói pelos habitantes da cidade e ele jurou que sempre que boas pessoas fossem ameaçadas, ele e seus parentes estariam lá para servir a causa da justiça. No entanto, com o passar dos anos, Harbin foi corrompido pelo poder que agora tinha sobre o povo da cidade e as responsabilidades que vinham com ele. Ele se tornou cruel com os servos que trabalhavam em sua terra e matava aqueles que não lhe mostrassem a reverência que ele sentia que merecia como um herói. Harbin foi o primeiro Zemo na linhagem de Barão. Inclusive, Harbin construiu o Castelo Zemo, que já vimos em Vingadores Era de Ultron. Hademar Zemo foi o segundo barão do Baronato Zemo. Hademar era ganancioso e esperava ansiosamente a morte de seu pai para que ele pudesse se tornar o próximo barão. Logo após a morte de Harbin, durante a cerimônia de posse de Hademar, o filho dele, Heller, de 12 anos, deu início a um golpe e mandou matar seu pai. Heller Zemo então assumiu como o terceiro barão da linhagem e tornou-se amigo de seu descendente Helmut, que foi jogado de volta no tempo quando uma das pedras da lua foi destruída. Helmut incitou Heller a assassinar o próprio pai e impedi-lo de governar o baronato da família. Heller foi o mais progressista de todos os barões da linhagem Zemo. Herbert, filho de Heller, foi o quarto barão Zemo. Pouco se sabe sobre ele, exceto que ele era um poderoso guerreiro e não gostava de política. Herbert expandiu o controle do comércio e da fortaleza de Zemo com seus exércitos. Ele quase incitou uma guerra santa com o papado. Em 1556, ele lutou ao lado de Helmut Zemo, seu descendente distante deslocado pelo tempo. Herbert acabou sendo assassinado por seus próprios generais, que temiam as represálias de todos os inimigos que se uniam contra ele. Como seus dois filhos mais velhos morreram jovens, ele foi sucedido pelo seu filho mais novo, Helmut. Helmut foi o quinto barão Zemo. Ele se tornou o barão depois que seus dois irmãos mais velhos morreram. Ele foi assassinado em 1640 com uma adaga por Helmut Zemo, seu descendente distante e também viajante no tempo. Heket Zemo, sexto na linha de sucessão. Pouco se sabe sobre Heket. Sabe-se que seu pai foi morto por Helmut, o seu descendente viajante no tempo, e que Heket tentou matá-lo devido a isso. Hartwig foi o barão Zemo durante a Guerra dos 7 Anos e foi morto durante o conflito. A Guerra dos 7 Anos foi uma série de conflitos internacionais que ocorreu entre 1756 e 1763, durante o reinado de Luís XV. Hillard é o oitavo barão. Quando jovem, Hillard estava apaixonado por uma garota judia chamada Elizabeth.
A família de Elizabeth era de mercadores que serviram ao baronato desde seu início. Quando o pai de Hillard, Hartwig, morreu, o baronato passou para ele. Os conselheiros de Hillard temiam que a família judia estivesse ficando muito rica e poderosa e fosse uma ameaça para o baronato. Hillard pediu para Elizabeth que fugisse do país, mas ela recusou. Os homens de Hillard massacraram a família de Elizabeth, exceto por ela, que estava grávida. Ela foi salva pelo descendente Helmut Zimo, que estava viajando no tempo. Hillard nunca soube que Elizabeth sobreviveu e teve seu filho. Hillard mais tarde se casou com uma garota austríaca chamada Gretchen e gerou Hoffmann. Hoffmann foi um barão comum na família Zimo. Ele era um colecionador de arte e música e não se interessava em se envolver em questões de seu tempo. Robert é o 10º barão da linhagem da família Zimo. Robert foi morto durante um levante civil em 1879. Depois de atentados contra a vida do imperador alemão Guilherme I, no ano anterior foi aprovada uma legislação que proibiu o Partido Social, levando ao levante. Hermann Zimo é o 11º barão da linhagem. Após a morte de seu pai, o jovem Hermann assumiu o controle do baronato. A necessidade de Hermann por aliados mais fortes o levou a participar da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, Hermann lutou contra o Union Jack e travou uma guerra química contra as tropas britânicas usando gás mostarda. O gás mostarda, embora tecnicamente não seja um gás, é a substância prototípica da família de agentes de guerra químico à base de enxofre, que podem formar grandes bolhas na pele exposta e nos pulmões. Vale lembrar que o uso de gás venenoso durante a Primeira Guerra Mundial constituiu crime de guerra, pois seu uso violou a Declaração de Haia de 1899 sobre gases asfixiantes e a Convenção de Haia de 1907 sobre guerra terrestre, que proibia o uso de armas venenosas ou envenenadas durante a guerra. O barão Heinrich Zimo nasceu em 1900 e se tornou o 12º barão Zimo. Ele viveu a maior parte de sua vida no Castelo Zimo, na Alemanha, recebeu a melhor educação, destacando-se em ciências, tornando-se uma das principais mentes científicas da Europa. Ele serviu como soldado durante a Primeira Guerra Mundial. Heinrich ingressou no Partido Nazista no início de sua existência. Foi nessa época que ele conheceu e se casou com uma mulher chamada Hilda. Junto eles tiveram um filho, Helmut. Ele foi a princípio um marido e pai amoroso, mas isso mudaria com o tempo. Em 1933, Zimo viajou para os Estados Unidos para se encontrar com o Dr. Nikola Tesla. Ele usou sua pesquisa para ajudar a desenvolver o Teleforce, sua poderosa arma laser. Lembrando que Tesla existiu de verdade, entre muitos feitos, ele é o pai da corrente alternada. What's conducting the electricity? Our bodies, Mr. Angier, are quite capable of conducting and indeed producing energy. Como curiosidade, desde 1919, os títulos hereditários não têm mais status legal na Alemanha. Barão permaneceu um título hereditário apenas como parte do sobrenome legal. Aqui, Zimo conheceu o Capitão América e Buck. Lembrando que fizemos um vídeo explicando a história do Falcão e do Soldado Invernal. O link estará na descrição e no card. Posteriormente, o Capitão América e Heinrich duelaram na América do Sul, onde Zimo tinha uma base. Cego pelo brilho do escudo do Capitão América, Heinrich disparou seu raio da morte descontroladamente, causando um deslizamento de pedra que resultou em sua morte. Helmut, filho de Heinrich, tentaria se vingar do Capitão América e eventualmente adotou o manto do Barão Zimo. I ended the Winter Soldier program once before. I have no intention to leave my work unfinished. Helmut Zimo, o 13º na linha de sucessão, e o único vilão a conquistar o que os outros não conseguiram no MCU. Fiz um vídeo exclusivo para explicar como Helmut Zimo foi o responsável pela derrota do Thanos. O link estará na descrição e no card. Helmut Zimo e os Mestres do Terror foram parte fundamental na criação de Ultron.
Explico tudo sobre essa ligação no vídeo sobre o Ultron, que inclusive tem uma cena exclusiva do Homem-Formiga que você não encontra nos extras oficiais e nem no YouTube. O link estará na descrição e no card. Como podemos ver, os Barões da Família Zemo têm uma história interessante e que poderia até se tornar uma nova temporada em Game of Thrones. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e compartilhe a palavra. Inscreva-se no canal Dark Dragon. Caso tenha alguma crítica ou sugestão construtiva, bem como o próximo tema, é só comentar no vídeo. É isso aí, muito bem, até a próxima, tchau. You're going back to prison. If I may. No! Apologies. You came for the, she came for the.